E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, ó. Gravação aí da correção da P2, como eu combinei com vocês. Então vamos começar. Vai ser um vídeo um pouco longo, são 12 questões, né? E como eu vou estar explicando cada questão, acaba sendo um pouco mais demorado. Mas nada que você consiga controlar e não consiga controlar, né? Pausando, adiantando, retornando, acelerando, qualquer coisa do tipo. Então vamos lá. Questão número 1. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua para medir o comprimento de um lápis, né? Então, ela foi medida no verão. Vou utilizar aqui um marca-texto, né? Então, ó, é, você vai fazer, né, num dia de verão, a medida, né, do comprimento de um lápis. Essa que é a ideia. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a temperatura de menos 10 graus Celsius. Então você vai pegar a régua que estava no dia de verão e vai colocar numa temperatura de menos 10 graus Celsius. Espera cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. Então, o que a gente tem que entender? Se eu estou pegando a régua que estava a temperatura né, no verão e colocando a menos 10 graus Celsius, essa régua vai sofrer uma contração, né? Pensa, é uma régua metálica e essa régua, então, ela vai sofrer uma diminuição no seu comprimento, porque houve uma diminuição de temperatura. Se a partir do momento que houve uma diminuição de temperatura e diminuiu o comprimento da régua, a gente tem que lembrar que o lápis não sofreu uma diminuição no seu comprimento. Então, quando você for usar essa régua para medir novamente o lápis, ela vai estar menor, mas o lápis continua indo no mesmo tamanho. Então, vai dar a impressão que o lápis é maior, né? Porque o lápis não sofreu nenhuma dilatação. Então, desta maneira, a gente vai olhar o seguinte, ó, o comprimento medido nesta situação com relação ao medido anteriormente será. Então, ó, vou até mudar aqui o meu marca-texto. Ó, a letra A. Ele será maior porque a régua sofreu contração? Sim, é exatamente isso, né? Não tem nem mistério. Ó. Ela vai ser maior porque a régua sofreu contração, porque ela estava a temperatura de verão e foi para menos 10 graus Celsius. Então isso aí vai fazer com que o lápis pareça estar maior. Então, a resposta dessa questão direta, letra A, bonitinho. Né? Não sei se teve alguma dúvida. Beleza? Qualquer coisa pode me perguntar em aula, algo do tipo. Agora vamos para a próxima, questão 2, né? Também é uma questão teórica e uma questão que a gente já discutiu bem em sala, né? Questão de lâminas bimetálicas. Olha só. A figura a figura 1 abaixo, mostra o esquema de um termostato que utiliza uma lâmina bimetálica composta por dois metais diferentes. Então, ó, a gente está falando de uma lâmina bimetálica composta por dois metais diferentes. Quais são esses metais? A gente tem aqui o ferro e o cobre. E eles são soldados um sobre o outro. Quando uma corrente elétrica aquece a lâmina, acima de uma determinada temperatura, os metais sofrem deformações que os encurvam, desfazendo o contato do termostato e interrompendo a corrente elétrica, conforme mostra a figura 2. Então quer dizer o quê? Vai acontecer um aquecimento nessa lâmina metálica e ela vai acabar se encurvando. Repara que pelo desenho ela se encurva em direção aqui, ó, para cima. E quem está para cima é o ferro. Então a lâmina na parte onde está o ferro vai encurvando para cima e o cobre vai acompanhando esse processo. A partir dessas informações, é correto afirmar que a lâmina metálica que se encurva para cima devido ao fato de. É devido ao fato de quê? O que está acontecendo? Vamos então pegar aqui uma caneta para a gente discutir isso. Então, ó, a ideia aqui é o seguinte: quando a gente fala de encurvar, a gente tem que entender que está relacionado ao coeficiente de dilatação dos corpos. Tá, beleza. Como assim? Ó, a gente tem que lembrar que o coeficiente de dilatação, né? Vamos colocar aqui o alfa, o coeficiente de dilatação linear, ele determina o tanto que o material dilata em relação ao outro, né? Então, se eu tenho um coeficiente maior, ele dilata mais. Se eu tenho um coeficiente menor, ele dilata menos. Mas o que isso tem a ver com a lâmina bimetálica? A gente tem que entender o seguinte: quem dilata mais acaba tendo as suas dimensões mais maleáveis, maiores. Quem dilata menos, com as dimensões menores, né, acaba sendo, vamos dizer assim, não é mais rígido, mas com limitação, né, devido à sua dilatação. Então a gente vai ter que entender o seguinte:
Quem dilatar menos vai acabar puxando quem está dilatando mais. Então, podemos pensar que quem dilata mais é mais flexível. Então, se a gente olhar, o ferro, né, está na parte encurvada, na parte de dentro aqui, e o cobre na parte de fora. Então, a gente pode concluir que o cobre dilatou mais. Então, se o cobre dilatou mais, então quer dizer, o coeficiente do cobre ele é maior do que o coeficiente do ferro. Por quê? Porque ele sofreu maior dilatação. Então, ó, a gente pode sempre pensar, quem está, né, dilatando mais acaba acompanhando, e quem está dilatando menos acaba puxando. Então, como encurvou para cima, o ferro dilatou menos e o cobre dilatou mais, tá? E aí a gente pode olhar para nossa questão e ver que a resposta é de novo a letra A. Por que a letra A? Olha só, vou pegar meu marca-texto para marcar a nossa resposta. A letra A está dizendo assim, ó, o coeficiente de dilatação térmica do cobre ser maior que a do ferro. Ou seja, já que o cobre dilata mais, ele acaba acompanhando o ferro acaba puxando ele então. Então a resposta para a gente aí é a letra A, né? Dizendo isso aí, ó. Bonitinho, perfeito? Vamos para a próxima. Questão 3. A questão 3 já é uma questão que envolve um pouco de cálculo, né? É uma questão relacionada a movimento, né? Cinemática. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Primeiro, vamos tentar identificar, na leitura do nosso exercício, qual é o tipo, né, de movimento que a gente tem. Então, ó, um ponto material parte do repouso. Opa! Se ele está falando partindo do repouso, a gente tem uma informação importante aqui, né? Então, toda vez que um objeto parte do repouso, ele está partindo de uma velocidade inicial zero. E um movimento uniformemente variado. Então, a gente tem outra questão importante. Ele já está deixando claro que a gente tem um movimento com aceleração, né? Que é uniformemente variado. A questão é uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa? A gente vai descobrir isso. E após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Quer dizer o quê? Depois que ele percorrer 12 metros, ele vai atingir uma velocidade de 6 metros por segundo. Aí ele quer saber a aceleração escalar do ponto material em metros por segundo. Aí teria que ser a ao quadrado, vale, né? Então aqui é um erro de digitação, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar os dados para a gente poder entender a resolução desse exercício. Então, vou pegar a caneta. Vamos lá. Eu sempre aconselho, principalmente para nossas provas com questões abertas, né? Fica aí a dica para quem for fazer uma recuperação. É o seguinte: coloca os dados, organiza. Então, a primeira coisa que você vai fazer na prova é retirar os dados. Só de fazer algo organizado, bonito, eu já vou estar considerando alguma coisa, porque organizar já faz parte de uma aprendizagem. Então, ó, sempre quando você tiver um movimento uniformemente variado, você tem que procurar essas variáveis no seu problema. Ou seja, velocidade inicial, velocidade final, aceleração, tempo, deslocamento. Então você tem que ver se você acha essas variáveis aqui, algumas delas. Ah, tem que achar todas? Não, é o que você achar para ver o que você pode utilizar ou não utilizar do que a gente conhece. Aí vamos entender como que isso ocorre. Ó, eu tenho velocidade inicial? Tenho. Porque a partir do momento que eu falo que eu estou partindo do repouso, significa que a velocidade inicial é zero. Ok? Eu tenho velocidade final? Tenho, porque eu vou atingir 6 metros por segundo. Então, 6 metros por segundo. Eu tenho aceleração? Não. Isso aqui é o que eu quero descobrir, ó. Ele deixa claro, ó. A aceleração escalar. Essa aqui é a pergunta. Eu sei o tempo? Não, também não sei. Eu sei o deslocamento? Sei. Foi 12 metros. Foi dito aqui, ó, no enunciado. Perfeito? Então eu tenho essas informações. Eu sei as velocidades, eu sei o deslocamento e eu quero descobrir o tempo. Eu não tenho informação. Desculpa, eu quero descobrir a aceleração. Eu não tenho informação de tempo. Aí a gente tem que lembrar: se isso aqui é um movimento uniformemente variado,
ele pode ser descrito por três equações. A gente discutiu bastante isso. A da velocidade, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A da posição, então, ΔS, que é o deslocamento, é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E Torricelli, que é V ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Então eu tenho essas três equações. Vamos chamar aqui, ó. Número 1, número 2, número 3. Aí a pessoa pode estar se perguntando: nossa, David, eu vou ter que fazer isso no exercício na hora de resolver? Não, não, não. Não se preocupe em colocar as fórmulas aqui, não. Tem que saber usá-las só. O que eu quero que você faça lá na hora de resolver as questões numa prova é retirar os dados de forma organizada, igual está aqui, ó. Agora você vai olhar para esses dados e vai pensar: qual eu consigo utilizar? Pensa o seguinte, eu não tenho informação de tempo. Se eu não tenho informação de tempo, logo eu não posso usar as que têm tempo. Então eu vou descartar essa que tem tempo e vou descartar essa que tem tempo. Ou seja, eu fico somente com a expressão 3. E é ela que eu vou usar para resolver o exercício. Então eu venho aqui, ó, eu coloco velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Perfeito? Então, ó, o que é a velocidade final? A velocidade final é 6. Então, 6 ao quadrado. O que é a velocidade inicial? É zero, partiu do repouso, zero ao quadrado mais duas vezes a aceleração, que eu não sei, vezes o deslocamento, que é 12. Então vai ficar da seguinte maneira: 6 ao quadrado é 36. Zero ao quadrado é zero, então não preciso nem colocar aqui. Aí fica 2 vezes 12, que é 24, que multiplica a aceleração. Ah, mas o que, que eu quero descobrir? Então a gente não pode esquecer que a gente quer descobrir isso aqui, ó, é a aceleração. Então, se eu quero descobrir a aceleração, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 24 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então eu escrevo assim, ó, a aceleração que eu quero descobrir é o 36 dividido pelo 24, certo? Então pronto, cheguei nisso aqui. Se for uma questão aberta, chegou aqui, não lembra como simplifica, pode parar, não tem problema não. Mas se você lembra como simplifica, é bom, né? É bom você fazer a simplificação ou até mesmo fazer o processo da divisão, né? Então, quando você divide 36 por 24, dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ah, Deide, eu não lembro como é que simplifica. Como é que seria? Vamos simplificar aqui para você ver. Ó. Eu posso pegar o 24 e dividir por 2, por exemplo. E posso pegar o 36 e dividir por 2. Quando eu faço isso, eu vou ser o quê? 36 dividido por 2 vai dar quanto isso, né? 36 por 2 dá 18, certo? Ah, e quanto que dá 24 por 2? Dá 12. Beleza. E se eu for simplificar mais? Vamos por 2 de novo. Poderia ter sido por um número maior? Poderia, mas vamos por aos poucos. Para quê? Qual que é a pressa em si? 18 por 2 dá 9. 12 por 2 dá 6. Então fica 9 dividido por 6. Agora dá por 2? Não, agora eu vou ter que dividir por 3 em cima, por 3 embaixo. 9 por 3, 3. 6 por 3, 2. 3 dividido por 2, 1,5. Então, ó, mostrei passo a passo como que se acha fazendo a simplificação. Fica aí a critério de cada um. Beleza? Então, com isso, a gente descobriu que a resposta dessa questão é a letra A, ou seja, 1,5. Ok? Então, fica aí a dica de como se resolver. Agora vamos para a próxima. Exercício 4. Ó, esse exercício também parece ser um exercício de movimento. Vamos ver como é que ele é resolvido. Seja o gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, representado abaixo. Então, de novo, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Tem o gráfico aqui, ó. Repara que o gráfico é de velocidade por
tempo. Velocidade por tempo. Então, as informações que eu tenho aqui é de velocidade e de tempo. Ó, considerando a posição inicial desse imóvel igual a 46 metros, então, ó, posição inicial 46 metros. Então, a posição do corpo no instante t igual a 8 segundos. Então, o que ele quer saber, eu vou até colocar em vermelho, ó. Qual é a posição deste corpo? Ele quer a posição. Olha que show. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? De novo, primeira coisa que a gente faz no exercício de movimento retilíneo uniformemente variado. Primeira coisa, retira os dados. Faz sempre isso que você já garante alguma coisa. Então, ó, dados. O que eu tenho? Tenho que procurar a velocidade inicial, tenho que procurar a velocidade final, tenho que procurar se existe uma aceleração, um tempo e um deslocamento, tá? Eu tenho que procurar essas coisas aqui. Ah, beleza, David. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Então, ó, a velocidade inicial é onde a reta toca o eixo vertical, ó. Então é 10, olha lá no gráfico, 10 metros por segundo. A velocidade final, né? Aí a gente pode tentar olhar. Se a gente for olhar aqui, ó, quando o tempo é 5 segundos, a velocidade é zero. Então a gente pode colocar aqui, ó, 0 metros por segundo, né? E a gente pode colocar entre parênteses, quando o tempo foi igual a 5 segundos. A aceleração, eu não sei, mas eu tenho condições de calcular. Então vamos deixar aqui para a gente calcular daqui a pouco. O tempo no que a gente vai usar é de 8 segundos. Né? Ele deixou claro aqui que é 8 segundos que ele quer que utilize. Né? E o deslocamento? Ah, agora vem um detalhe, agora muda um pouquinho. O que é o deslocamento? Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Ok? Mas peraí, eu sei qual que é a posição inicial? Sei. E deixou claro aqui, ó, posição inicial de 46 metros. Então, 46 metros. Perfeito? Tá aí. Então, eu tenho essas informações. Quais são as fórmulas que eu tenho? Aí a gente vai lembrar de novo. Ó. Como é o movimento uniformemente variado, o que eu vou ter? Eu vou ter como informação, eu vou ter como fórmula V é igual a V0 mais A vezes T. Eu vou ter delta S é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E eu vou ter V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. A gente tem que parar aqui agora sempre pensar com cautela. Peraí, ele quer uma posição, ó, ele quer uma posição num certo intervalo de tempo. Tá aqui, ó. E deixou claro. Então é posição por tempo. Então onde tem posição por tempo? Aqui é velocidade e tempo a primeira. Então eu posso excluir. A de baixo não tem tempo, então eu posso excluir. Então quer dizer o quê? Eu vou usar obrigatoriamente essa expressão. Agora que vem a questão, como é que eu uso essa expressão? Vamos escrever ela aqui, ó. O deslocamento vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que repara o seguinte, antes de eu sair fazendo qualquer coisa, eu preciso achar qual é o valor dessa aceleração. Então a gente tem que lembrar, como é que calcula a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Isso é aceleração. Como é que é a variação da velocidade? Variação da velocidade é sempre pegar a velocidade final menos a inicial e dividir pelo intervalo de tempo, ou seja, quanto tempo gastou. Então a gente vai ter assim, ó, a aceleração vai ser qual é a velocidade final? Aí a gente olha para o gráfico. Eu tenho que quando o tempo é 5 segundos, a velocidade final é zero. Então a gente vai colocar zero menos a inicial era 10. Está lá no gráfico. Dividido. Quanto tempo passou? Opa, de 10 a 0 foi 5 segundos. Isso então é o meu intervalo. Então vai ficar menos 10 dividido por 5.
Ou seja, quando eu divido menos 10 por 5, dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu achei a minha aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Ah, beleza. E agora, David? Agora a gente vem para a expressão aqui para poder resolver. Como é que a gente vai fazer isso? O que é o ΔS? Aí eu mostrei aqui, ó. ΔS é o quê? É a posição final menos a inicial. Então, eu vou colocar S menos S0 é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá, eu quero descobrir esse S, essa posição final. Então, vamos lá, vou repetir o S. Eu sei a inicial, que é 46, então menos 46 é igual. A velocidade inicial é 10. O tempo é 8, ele quer usar no tempo de 8 segundos. Mais a aceleração é menos 2, o tempo é 8 ao quadrado, e isso dividido por 2. Então aqui a gente já pode começar a fazer as continhas, ó. Então a posição menos 46 vai ser 10 vezes 8 dá 80. Mais vezes menos dá menos, né? Aqui, ó, eu tenho 2 e sendo dividido por 2. Eu posso cortar esses dois aqui, ó. Aí fica 8 ao quadrado, que é 64. Então, já vou ter aqui que S menos 46 é igual a 80 menos 64. Quanto que é 80 menos 64? 80 menos 64 é 16. Então, S vai ser igual. Como eu quero saber o valor do S, esse menos 46 eu mando para o outro lado somando. Então, vai ser o quê? 16 mais 46. Então, o S vai ter um valor de 6 mais 6, 12 vai 1. Aí 4 mais um, 5 com 1, 6, 62 metros. Então, essa é a resposta dessa questão. Aí repara que essa questão acabou usando algumas coisas, né? Usou mais informação, mais trabalhosa, né? Então tem que tomar cuidado com ela aí. Então, 62 metros. Então, ó, aconselho a ver esse vídeo aqui, essa parte. Pausa, faz a questão, tenta entender exatamente o que foi feito, para você conseguir depois reproduzir essa conta, tá bom? Então, olha com calma aí, beleza? Vamos para a próxima. Questão 5, né? Questão 5 é uma questão que teve na lista, que a gente fez em sala, e agora a gente vai fazer ela aqui, beleza? Então vamos lá. Ó, durante uma temporada de férias, na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio, que não apresenta mais com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro, usando como pontos fixos as temperaturas do gelo e do vapor da água. Os valores que ela obtém são 5 centímetros para o gelo e 25 centímetros para o vapor. Então, ó, eu tenho 5 centímetros para quando é gelo. Aí eu vou até mudar aqui, ó, o marca-texto para poder facilitar. Ó, vou colocar a cor verde. E 25 centímetros para quando é vapor. Tá? Beleza. Com essas aferições, a mãe coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a marca de 13 centímetros. Com base nessas informações, a mãe concluiu que a temperatura do filho é D. Então vamos lá. Parece misterioso, mas não é. A gente já fez exercícios desse tipo. Opa, fiz um risco aqui sem querer. Deixa eu apagar. Ok, vamos pegar aqui a caneta. Ó. A gente entendeu o seguinte: vamos desenhar duas representações de escalas, termômetros aqui, ó. Uma representação assim, que eu vou colocar graus Celsius, e a outra representação aqui, né, de comparação, eu vou colocar em centímetros, que é a altura. O que, que o exercício está dizendo? Quando a gente tem a temperatura de gelo, que é zero, né, a gente tem uma coluna
de 5 centímetros. É isso que ele está dizendo para nós. E quando a gente tem a temperatura de vapor, que é 100 graus Celsius, a gente tem uma coluna de 25 centímetros. E aí, quando a gente tem uma coluna de 13 centímetros, ele quer saber o seguinte: quanto que vale isso em graus Celsius? Ou seja, ele quer saber o X ali. É uma relação de proporção. A gente fez isso algumas vezes em sala. Como é que a gente vai lidar com isso? Vamos lá. Ó. Eu vou pegar essa diferença, ou seja, 13 menos 5, vou chamar de A. Vou dividir por essa diferença, 25 menos 5, que eu vou chamar de B. Esse resultado tem que ser igual, aí eu vou fazer do lado de cá, ao x menos 0, que eu vou chamar de C, dividido pelo 100 menos 0, que eu vou chamar de D. Então eu estou falando da seguinte situação. Quando eu pegar A dividido por B, tem que dar o mesmo resultado de C dividido por D. Ah, David, mas como que fica isso? Vamos lá, com calma. O que é o A? O A é o 13 menos o 5. Então vai ficar aqui, ó. 13 menos 5. Isso é dividido pelo B. Quem é o B? É o 25 menos o 5. Então, 25 menos o 5. Isso vai ser igual. Quem é o C? É o X menos o 0. Quem é o D? É o 100 menos o 0. Agora é matemática. 13 menos 5 dá 8. 25 menos o 5 dá 20. Isso vai ser igual a x menos 0, x. 100 menos 0, 100. Agora o que eu faço matematicamente? Posso multiplicar cruzado. Então, vou em cá, ó. 8 vezes 100, 20 vezes x. Então, multiplico cruzado. Quando eu faço multiplicação cruzada, eu puxo para cá para resolver. Vai ficar assim, ó. 20x é igual a 8 vezes 100. Então, 20x é igual a 800. Então, o x vai ser o quê? Eu passo 20, que está multiplicando e dividindo. Então, vai ficar 800 dividido por 20. Corto um zero com um zero, então é 80 dividido por 2. Então, o x tem que valer, né, 40 graus Celsius. Então, esta é a resposta, 40 graus Celsius. Vamos pegar nosso marca-texto, marcar a nossa resposta. Resposta aqui, letra A. Ô, boca aberta, presta atenção aí, ó. Acorda pra vida. Você tá aí viajando na maionese? Assiste o vídeo com atenção, boca aberta. Então vamos lá. Próximo. Pronto, a gente tem aqui a questão 6. A questão 6 tem o mesmo raciocínio que a questão 5. Raciocínio muito parecido, né? Então vamos montar e fazer ela aqui. Vamos ver como é que fica, beleza? Então vamos pegar um amarelo aqui no marca-texto e vamos mandar ver. Dona Maria do Desespero tem um filho chamado Pedrinho, que apresentava os sintomas característicos da gripe causada pelo vírus H1N1. Tosse, dor de garganta, dor nas articulações e suspeita de febre. Para saber a temperatura corporal do filho, pegou seu termômetro digital. Entretanto, a pilha do termômetro tinha se esgotado. Como alternativa, resolveu utilizar o termômetro de mercúrio da avó. Porém, constatou que a escala do termômetro tinha se apagado com o tempo, sobrando apenas a temperatura mínima. Então, ó, vamos lá. Tem a temperatura mínima. Quanto vale a temperatura mínima? 35. E a temperatura máxima de 42. Isso é do termômetro, tá, gente? De medir termômetro clínico. Não é máximo e mínimo real, não. É muito mais do que isso, né? Lembrou-se então de suas aulas de termometria do ensino médio. Memória boa, hein? Deve ter sido uma aluna aplicada pra caramba. Primeiro, ela mediu a distância entre as temperaturas mínimas e baixas e observou a altura de 10 centímetros. Então quer dizer o quê? Entre
essas duas temperaturas máxima e mínima, a altura era de 10 centímetros. Em seguida, colocou o termômetro embaixo do braço do filho, esperou o equilíbrio térmico e, com uma régua, mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da temperatura de 35 graus Celsius, ao que encontrou 5 centímetros. Então, quer dizer, depois que mediu da altura do filho, encontrou isso. Aí ele quer saber qual que é a temperatura do filho. Então, vamos lá. Vamos tentar montar de novo aqui uma relação de proporção. É a mesma ideia. Como assim, mesma ideia, né, David? Vamos lá, ó. Vou montar aqui no cantinho, ó. Eu vou pegar aqui a questão do termômetro de comparação da escala Celsius e vou fazer aqui a comparação com a coluna, né, a altura em centímetros. Então, você tem o mínimo, que ele falou que é 35 no termômetro clínico, e o máximo, que ele falou que é 42. A temperatura do filho da Dona Maria tem que estar aqui, ó, entre os dois. É isso que eu quero descobrir. Quando ela marca, né, a altura do mínimo ao máximo, ou seja, nesses dois risquinhos que eu estou colocando aqui, ela percebeu que isso aqui, ó, vale 10 centímetros. Ela disse ali, ó, a distância de máximo e mínimo tem uma altura de 10 centímetros. E a distância entre a que ela mediu do filho até o mínimo, essa distância aqui, ó, é de 5 centímetros. Então, quer dizer, ela já deu para nós essa variação, que no outro exercício a gente teve que fazer. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. Se eu pegar o 5 e dividir pelo 10, isso vai ser igual a eu pegar a essa variação aqui, que é o x menos 35, e dividir por esta variação aqui, que é o 42 menos o 35. Então é isso que ela quis dizer. Então, ó, 5 dividido por 10, né, vamos manter aqui, vamos manter 5 dividido por 10, é igual a x menos 35 sobre. Aí agora vamos fazer um cálculo aqui, ó. 42 menos 35, se eu não me engano, dá 7, né? Então, a gente tem aqui 7. Bom, tá aqui, 7. Eu posso agora fazer o processo de multiplicar, né? Então, eu vou passar o 5, o 7 multiplicando aqui o 5. Então, aqui, ó, multiplicação cruzada. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Fica aqui. Fica 5 vezes 7 é igual a 10 que multiplica. Como isso aqui é uma subtração, eu tenho que colocar entre parênteses. X menos 35. Aí eu vou fazer a conta. 5 vezes 7 dá 35. Isso é igual a 10 vezes x, distributivo. 10 vezes x e o 10 vezes 35. Menos 350, que é o 10 vezes 35. Então aqui eu vou ter o quê? Que o 10x vai ser igual. Isso aqui que está subtraindo passa somando. Então vai ficar 35 mais 350. Então 10 vezes x vai ser igual. Aqui vai dar 385. Então quer dizer que o x é igual a 385 dividido por 10. Quando eu divido 385 por 10, dá 38,5. Essa aqui é a temperatura do filho da Dona Maria, né? Então, ó, continha aí. Essas continhas, gente, não adianta. Não tem outro jeito. Tem que pegar e fazer. Então, ó, Pedrinho estava com uma febre, pois sua temperatura era de 38,5 graus Celsius. Perfeito? Então, ó, não adianta isso aqui, gente, tem que pegar e fazer. Então, não é só copiar a resposta do vídeo aqui. Você tem que pegar e ir resolvendo passo a passo, para você entender o que você fez, para você guardar o que está sendo feito. Porque se tentar decorar, só ficar lendo, 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 não resolve. Então faz, pega, vai fazendo passo a passo, sabe? Guarda um tempinho para essa questão, resolve ela com calma, faz, pausa, vê o que eu fiz, repete e vai fazendo que você vai pegando o jeito, beleza? Então vamos lá, próxima questão.
Questão 7. A questão 7 já agora está relacionada à eletrização, tá? Então vamos mudar um pouquinho o foco agora. Então, ó, a indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas em um corpo condutor, que é o induzido, devido à proximidade de um corpo eletrizado, que é o indutor, tá? Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução. E a conclusão a respeito da carga adquirida por ele, né? Passos a serem seguidos. Aí ele está dizendo aqui, ó, primeiro passo: aproximar o indutor do induzido, sem tocá-lo. Beleza, esse passo aqui está correto, né? Então a gente pode vir aqui, ó, e colocar assim, ó, fazer um check-in, tá certo? Beleza? Segundo passo, conectar o induzido, né, à terra. Beleza, isso aqui tá certo. Tem que fazer isso mesmo, porque a gente tem que aterrar. Bom, isso aqui tá ficando horrível, né, gente? Vamos apagar aqui, ó. Eu tô usando o mouse e não tá dando certo. Então vamos usar a caneta. Então, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. Beleza. 3. Afastar o indutor. Opa, eu não posso fazer isso, gente. Não sei se vocês lembram na aula. Legal até pegar a anotação da aula. Na indução, você aproxima, faz o aterramento, que é ligar, conectar o induzido à terra. Então faz o aterramento. Aí você vai deixar eles serem processos de polarização, né? Expulsar uma carga, chegar outra e tal. E aí você corta esse aterramento antes de afastar, porque se você afastar antes de cortar, ele volta ao normal. Então o que acontece? Você tem que desconectar o induzido da Terra. Então isso aqui tem que ser invertido, ó. Essas duas posições estão erradas. Então você tem o que? A ordem correta seria primeiro, segundo, quarto e depois faria o terceiro. Esta é a ordem correta do processo, tá? Isso é uma coisa. Vamos ver agora a conclusão. A conclusão: ao final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais à do indutor. Ao mostrar o resumo para o seu professor, o aluno ouviu dele que, para ficar correto, deveria. Então, gente, ó, o correto é que vai ficar com cargas contrárias. Na eletrização por indução, as cargas ficam contrárias. Vamos anotar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Na eletrização por indução, na eletrização por indução, os corpos ficam carregados com cargas de sinais opostos. Beleza? Eles ficam carregados com sinais opostos. Então, quer dizer, a resposta seria: inverte o passo 3 com o 4 e sua conclusão está correta? Não, a conclusão não está correta. Então, isso aqui é falso. Inverte o passo 3 com o passo 4 e sua conclusão está errada? Sim, isso é verdade. Verdadeiro. Quer dizer o quê? Eu tenho que inverter os passos, como eu mostrei aqui, para ficar nessa ordem aqui. E a conclusão da pessoa que está errada. Eles não ficam com sinais iguais, eles teriam que ficar com sinais contrários. Então, isso faz com que a nossa resposta correta seja a letra B. Então, eu vou ter que inverter e a conclusão está errada. Eu tenho que mudar essa conclusão. Certo? Então, essa aqui que é a resposta. Perfeito? Mas vamos lá, vamos para 8 agora. 8, eletroscópio, né? Essa aqui eu levei muito em consideração as respostas que a galera foi colocando na prova. Porém, tem que tomar muito cuidado com a interpretação, galera. Muito cuidado, ó. Um aluno montou um eletroscópio para a feira de ciência da escola, conforme ilustrado na figura a seguir. Então tá aqui a figura.
tampa da lata, é uma tampa metálica, cano de plástico para ficar eletrizado, tampa isolante, fio de cobre, fita de alumínio. Tá, beleza. Na hora da demonstração, o aluno atritou um pedaço de cano plástico em uma flanela, deixando-o eletrizado positivamente. Então, ó, repara que ele tem uma eletrização por atrito, primeira coisa que está acontecendo. Em seguida, ele encostou, então ele está tendo um contato na tampa metálica e o retirou. O aluno observou então um ângulo de abertura alfa 1 na folha de alumínio. Explique o fenômeno físico ocorrido com a fita metálica. Tá, então vamos ver o que aconteceu. Ó, então, ó, primeiro caso, até escrever aqui, ó. Vou pegar aqui uma caneta, vou pegar a tinta azul, vamos lá. Primeiro caso. Primeiro caso, o que aconteceu? Primeira coisa que foi feita, primeiro caso, ocorreu uma eletrização por atrito, né? A primeira coisa que foi isso foi a eletrização por atrito do cano plástico, né? Vou colocar aqui, ó, do cano com a flanela, beleza? E aí ficou o quê? Positivo o cano. O cano ficou positivo. Beleza, tá aí. Depois disso, o que ele aconteceu? Em seguida, ocorreu eletrização por contato. Olha que legal. Aqui não está tendo indução, está tendo contato, eletrização por contato com o eletroscópio. Quando tem eletrização por contato, o que vai acontecer? Como a eletrização, contato, em seguida ocorreu eletrização por contato. Sendo assim, o opa, fiz errado aqui. É, eletroscópio. O que vai acontecer? O eletroscópio fica com carga igual ao cano. Beleza. Aí eles ficam com carga igual ao cano. Vai ocorrer o afastamento das fitas? Vai, igual a gente fez o experimento lá no Maker. Vai ocorrer o afastamento da fita. Então vou colocar aqui, ó. Irá ocorrer o afastamento das fitas. Beleza? Então tá tendo um afastamento das fitas. E aí elas estão tendo um afastamento formando um ângulo alfa 1. Beleza? Então quer dizer, eles fazem uma aberturinha assim entre elas, igual a gente viu lá. Tá aí. Tá explicado tudo o que aconteceu. Só que nessa primeira situação não foi indução. Não foi. Né? Agora, olha só a letra B. Um aluno em seguida tornou a atritar o cano com a flanela e reaproximou do eletroscópio sem encostar. Então, ele está deixando claro que não está tendo contato agora na segunda parte. E aí, obteve um ângulo de abertura alfa 2. Compare o alfa 1 com o alfa 2, justificando a sua resposta. O que acontece? Agora está tendo indução. Aí o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar, ó, lembra, importante, ó, que no contato, o que acontece quando a gente eletriza por contato? A carga final, ela é a carga de A mais a carga de B dividido por 2. Então você divide a intensidade da carga quando tem contato. Quando você tem indução, você induz, mas você não divide carga. Então quer dizer o quê? Na indução, a eletrização é mais forte. Então vamos colocar aqui, ó. Na indução,
a eletrização é mais forte. Desta forma, o ângulo de abertura alfa 2 é maior do que o ângulo de abertura alfa 1. Simplesmente por causa disso. Teve muita gente que conseguiu responder isso muito bem, mas teve outros que confundiram, não perceberam que na primeira situação estava tendo um contato. Quando tem um contato, os dois corpos ficam com cargas iguais. E aí, estando com cargas iguais, você também acaba tendo uma divisão da carga. O cano vai ficar com uma parcela e o eletroscópio com outra. Agora, na indução, não. O cano continua com a totalidade dele, fazendo com que o eletroscópio também tenha a sua totalidade. Então você acaba tendo uma repulsão mais forte. Beleza? Valeu, galera. Ou esse vídeo está ficando longo, 45 minutos já, mas é com todas as resoluções. Agora está entrando para 9, lembrando que a prova tem 12 questões, beleza? Então, questão número 9, vamos lá. Força na biruca. Então, ó, essa 9 é de verdadeiro ou falso, né? Então, a gente vai fazer a leitura e já vai indo repetindo o que for necessário aqui. Entre os meses de junho e setembro, o clima da cidade de Uberlândia fica muito seco. A umidade relativa do ar atinge valores inferiores a 10%, muito abaixo do ideal para seres humanos, que é de 70% a 80%, além das consequências indesejadas para a saúde. Nesta época do ano, é muito comum as pessoas levarem choques ao saírem dos carros. Em geral, os bancos dos carros são feitos de couro ou outros tecidos, enquanto o painel, o contato da alavanca com o câmbio e o volante são constituídos por plásticos e borracha, não havendo, portanto, contato com metal no interior do veículo. Então, ó, isso aqui que ele está explicando do carro é importante, porque aí a gente vai perceber que o carro ele é todo isolado, né? Então a gente acaba não tendo contato com metais, beleza? Considerando as informações dadas, marque as afirmativas abaixo. É V para verdadeiro, F para falso e SO sem opção. Então a gente tem que ver essas coisas. Então, lá, primeiro, os materiais com os quais o motorista tem contato dentro do carro são condutores? Não. Eles são isolantes, eles não são condutores, eles não conduzem eletricidade. Então vamos pegar aqui uma caneta e vamos responder. Isso aqui é falso, né? Beleza. 2. Quando o motorista está utilizando um calçado com solado de borracha ou de madeira, é comum levar um choque ao descer do carro e encostar-se à sua lataria. Esse fenômeno ocorre porque há uma diferença de potencial entre a lataria do veículo e a do corpo do motorista, que é eletrizado ao atritar-se com o banco do carro. Então a gente tem que entender o seguinte: por que ocorre um choquezinho quando a gente encosta na lataria? Porque a gente acabou atritando com o banco do carro durante o movimento, lembra? Faz uma curva, vai para um lado, faz uma curva, vai para o outro, acelera, ajeita o banco. Isso você está atritando, então você está criando, né, uma eletrização por atrito. Seu corpo está ficando carregado. Então, quando você encosta na lataria, como é metal, tende a descarregar. Ah, mas o que tem a ver o sapato de borracha, de madeira? Quer dizer o quê? Você não descarregou para a terra. Então você tinha um excesso de carga que teve que ir para algum lugar. E quando você encostou na lataria, foi para lá. Então aqui é verdadeiro. Perfeito? Terceiro, para medir a quantidade de carga dos objetos realizados por atrito, nesta época do ano, basta utilizar um eletroscópio? Não, o eletroscópio não mede quantidade de carga. Ele só consegue dizer se o corpo está carregado ou não está carregado. Só isso. Beleza? Então isso aqui é falso. 4. Para diminuir a intensidade dos choques que ocorrem nesta época do ano, devem-se tocar os objetos com a palma da mão em vez das pontas dos dedos, pois a palma da mão tem uma área de contato maior, diminuindo
a intensidade das cargas elétricas. Isso é verdade. Isso aí, ó, é daquela propriedade do poder das pontas. Então, na região que mais pontiaguda, ou seja, região com menor área, a intensidade da descarga elétrica é maior. Então, você tem que encostar com a palma da mão para ter uma intensidade de descarga menor. Perfeito? Show de bola. Vamos para o próximo. Exercício 10. Então, a gente está aqui nos exercícios abertos agora, né? Então, o exercício 10, depois o exercício 11 e o 12. Estamos na reta final, tá? Aqui vai ser menos demorado do que os outros, tá? Vamos nessa. Então, ó, marca textozinho. Vamos lá. A figura mostra uma ponte apoiada sobre dois pilares feitos de materiais diferentes. Então, ó, os dois pilares são feitos de materiais diferentes. Se eles são feitos de materiais diferentes, gente, eles sofrem dilatações diferentes. Então, um não vai dilatar igualmente o outro, vai ter diferença, porque são de materiais diferentes. Como se vê o pilar mais longo, é de comprimento L1 igual a 40, possui um coeficiente de dilatação linear de 18 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. O pilar mais curto tem um coeficiente de tem um comprimento inicial de 30. Para que o poste permaneça sempre horizontal, para que a ponte permaneça sempre na horizontal, determine o coeficiente linear do material do segundo pilar. Quer dizer o quê? Ele quer saber quanto que vale esse coeficiente de dilatação para que isso ocorra. Então a gente tem que entender o seguinte: para ficar sempre na horizontal, a gente tem que ter uma dilatação proporcional. Já que um é maior do que o outro, quando dilatar, os dois têm que sofrer a mesma variação para não mudar nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar essa condição. Então, ó, vamos colocar aqui, vou escrever assim, ó. Para permanecer na horizontal, é, é necessário que a variação do comprimento do pilar 1 seja igual à variação do comprimento do pilar 2. Então, isso é a condição. Tá. Então, quando eu faço isso, aí eu tenho que lembrar o quê? Primeiro, vamos lembrar. Observação. O que é a variação? A variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. É isso aqui que a gente vai usar. Dilatação. Beleza? Então tá aí. Opa. Ótimo. Tá. Quais são os dados que eu tenho do problema? Vou pegar os dados aqui. Eu tenho o comprimento inicial de 1. O comprimento inicial do 1 é 40. Eu tenho o comprimento inicial do 2, que é 30. Eu tenho o coeficiente de dilatação do 1, que é 18 vezes 10 a menos 6. E eu quero o coeficiente de dilatação do 2. Tá aqui. Tá certo? Ah, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou utilizar essa relação que ele disse. Então, a relação é assim, ó. A variação do comprimento de 1 tem que ser igual à variação do comprimento de 2, para manter igual. O que é a variação do comprimento de 1? É o comprimento inicial do 1 vezes o coeficiente de dilatação do 1 vezes a variação de temperatura que o 1 sofre. O que é a variação do comprimento de 2? É o comprimento inicial de 2 vezes o coeficiente de dilatação de 2 vezes a variação de temperatura de 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. O comprimento inicial do 1 é 40. Coeficiente de dilatação é 18 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura, eu não sei. Comprimento inicial do 2 é 30. Coeficiente de dilatação do 2, eu não sei, quero descobrir. E a variação de temperatura também não sei. Só que uma coisa interessante, é um pilar de ponte. Então quer dizer o quê? A temperatura que está variando para o pilar 1 é o mesmo que está variando para o pilar 2. Eles estão tendo a mesma variação de temperatura. Então eu posso cortar
esse ΔT dos dois lados, porque é um produto. A gente não pode esquecer dessa parte matemática. É um produto, eu posso cortar. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse problema. Como eu quero, aí ó, vou deixar claro, como eu quero achar isso aqui, que é o coeficiente 2, esse 30 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Eu vou fazer essa manipulação. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. O coeficiente de dilatação 2 é igual. Aí eu repito aqui, ó. 40 vezes 18 vezes 10 a menos 6. E isso está sendo dividido por 30. Então, ó, o coeficiente de dilatação 2 vai ser. Aí eu começo aqui matemática, cada um opera de um jeito. Eu vou cortar os zeros, vai ficar 4 vezes 18 dividido por 3. Só que eu posso simplificar aqui também, ó. Vamos simplificar aqui, ó, pegar preto. Se eu dividir 18 por 3, dá 6. E 3 por 3 dá 1. Então, o que acontece? Simplificando, eu vou ficar o quê? 4 vezes 6 vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente de dilatação 2. 4 vezes 6 é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é a unidade. Então, aqui ó, é a resposta da número 10. Tá aí, resposta da 10. Maravilha? Ficou alguma dúvida, galera? Tá, perfeito. Agora vamos para a penúltima. Aqui, show de bola. Essa aqui, gente, é muito parecida com duas que a gente já fez. O segredo é que a gente não termina a conta aqui, a gente só monta. Olha que legal. Para calibrar o termômetro, um técnico relacionou a temperatura medida e o comprimento da coluna do mercúrio no interior do termômetro e os dados obtidos foram. Primeiro, quando a temperatura registrada era de 0 graus Celsius, o fluido apresentava um deslocamento de 5. Então, ó, de novo, o que a gente faz? A gente vem aqui e faz, ó, aquela escalinha aqui, né, os Celsius, e essa aqui em centímetros. Então, quando é 0, coluna vale 5. Ao atingir 100, a coluna vale 10. Aí, ó. A partir dessas informações, determine por uma função trigonométrica a relação termométrica, a relação, expressão existente entre as temperaturas. Então, quer dizer o quê? Vamos falar que aqui eu tenho uma altura e aqui eu tenho uma temperatura, certo? Aí eu vou fazer a relação de proporção. Como é que fica isso? Ó, esta diferença dividido por esta diferença é igual a esta diferença dividido por esta diferença. É aquilo que a gente fez muitas vezes em sala de aula. Então ficaria assim, ó, o A dividido pelo B é igual ao C dividido pelo D. O que é o A? É a temperatura menos 0 dividido. O que é o B? 100 menos 0. O que é o C? O C é o H menos 5 e o D é o 10 menos 5. Então aqui vai ficar o quê? T sobre 100 é igual a H menos 5 sobre 5. Beleza? E aí eu posso vir aqui e simplificando essa expressão. Multiplico cruzado aqui, ó. Esse vezes esse. Então fica 5t é igual a 100, que multiplica entre parênteses h menos 5. Vou fazer a distributiva, esse vezes esse vezes esse. Então fica 5t é igual a 100h menos 500. Ok? Eu posso agora simplificar se eu quiser. Eu pego t e eu passo 5 dividido. Vai ficar 100 vezes h dividido por 5 menos 500 dividido por 5. Então, T vai ser igual a 20H menos 100.
Então eu achei aqui a minha relação, ok? Tá aí a minha relação. Ah, eu cheguei a ver algumas relações que chegam na mesma ideia, só que montado um pouquinho diferente. Eu aceitei também, não tem problema nenhum, tá? Quem montou até aqui, ó, eu também tinha aceitado, né? Então, fica aí a critério de cada um até onde vai. Agora, a última, para a gente finalizar, porque já está dando 1 hora de vídeo. Jesus amado. Ainda bem que pode pausar, pode fazer um pé de coisa, né? Então tá bom. 12. No gráfico abaixo, da velocidade de um móvel, né, em movimento uniformemente variado em função do tempo. Aí ele fala assim, ó, determine, letra A, a velocidade inicial e aceleração, letra B, o instante que o móvel inverte o sentido do seu movimento, e letra C, o deslocamento sofrido no intervalo de tempo compreendido entre 0 e 4 segundos. Então vamos lá, letra A. Letra A é a mais fácil, né? Ele quer saber a velocidade inicial. Velocidade inicial é só olhar onde a reta toca o eixo. Então é -8. É -8 metros por segundo. Depois ele quer a aceleração. A aceleração, gente, é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então você pega, ó, a velocidade final é 8, menos a inicial, que é -8, e isso vai ser dividido pelo tempo, que é 4 segundos. Menos com menos é mais, então aqui vai dar 16 dividido por 4, que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui, ó. Então a gente tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então a resposta da A tá aqui, essas duas coisas. Letra B. É o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Gente, aí vamos colocar aqui, ó. Para inverter o sentido do movimento, o que tem que acontecer? Toda vez que a gente vai mudar o sentido do movimento, vai inverter o sentido do movimento, a velocidade, o que tem que acontecer com a velocidade? Tem que ser zero. Tem que ser zero. Aonde que a velocidade é zero? Então, olha, a velocidade está aqui, ó, no eixo vertical. Ela é zero quando o tempo é 2 segundos. Então, ó, o tempo tem que ser de 2 segundos. Não tem muito mistério, beleza? É isso aqui, ó. Bom. Letra C agora. Vamos lá, letra C. O deslocamento sofrido no intervalo de tempo compreendido entre 0 e 4 segundos. Ou seja, qual o deslocamento durante 4 segundos? Essa que é a pergunta. E aí a gente pode pensar o seguinte, ó, a gente tem algumas maneiras de fazer. A principal é o deslocamento, é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só fazer por ela. Então vai ficar assim, ó, o deslocamento vai ser. O que é a velocidade inicial? -8. Qual é o tempo? 4 segundos. Mais, qual é a aceleração? A gente calculou, 4. Qual é o tempo? 4 segundos, então é 4 ao quadrado, isso dividido por 2. Então o deslocamento vai ser 8 vezes 4. 8 vezes 4 dá 32, né? Então menos 32. Mais 4 ao quadrado, 16. Aí vai ficar assim, 4 vezes 16 dividido por 2. Então a gente vai ter o quê? Delta S é igual a menos 32 mais. Posso simplificar o 4 com 2, dá 2. 2 vezes 16, 32. Opa, 32. É melhor apagar, né? Para não ficar tão feio. 32. Então quer dizer, o deslocamento foi de 0 metros. Então ele deslocou 0 metros nesses 4 segundos. Perfeito? Então por isso é só, pessoal. Deu aí um tempinho considerável de vídeo, mas está tudo resolvido. Bons estudos, façam, não só copiem, não só tentem decorar, façam.